Olá, seja bem-vindo ao Caminho de Casa. Eu sou Adriano Cisneiros. Esse é o nosso quarto vídeo abordando o tema da masculinidade e hoje eu quero falar um pouco sobre o menino. A maioria de nós, não todos, nascemos de mulheres. Por que eu digo que não todos? Porque hoje já temos registros de alguns homens trans que deram à luz. Mas com exceção desses poucos sujeitos nascidos de homens, a grande maioria a quase totalidade, mas o quase é muito importante, a quase totalidade dos homens nasceram de mulheres. O início da nossa vida se dá num ambiente que é feminino, o ambiente do cuidado, do colo da mãe, do peito, também para alguns. Todo menino, assim como toda menina, mas todo menino, ele chega ao mundo num ambiente que é de cuidado, num ambiente que é, de certo modo, onde predomina os aspectos do feminino, né? Porque nós vamos para a escola, tem professores homens e mulheres, mas eu estou falando de aspectos, tá, gente? Então, o aspecto da educação, do cuidado, esse olhar que busca empatizar, que busca descobrir o mundo interno do outro, revelar para o outro o seu próprio mundo interno, né? Então, quando a gente vê a criança com desconforto, a gente pergunta: o que é que está acontecendo? Está desconfortável? Como é que eu posso te ajudar? Me fala um pouco o que é que você está sentindo? E aí eu posso ajudar essa criança. Essas são características de cuidado e do feminino. Porque eu estou me referindo ao aspecto feminino, porque tem a ver com o mundo interno, ok? Lembra do vídeo passado sobre masculino e feminino? Eu estou falando do mundo interno. Aquilo que acontece dentro, acontece no escuro. Então, o homem, ele nasce nesse mundo feminino, as meninas também nascem nesse mundo feminino e as meninas permanecem nele. As mulheres, elas têm um rito de passagem, né, da menina para a mulher, que tem muito a ver, e eu estou falando de uma característica emocional, ok? Que tem muito a ver com a menstruação, que tem muito a ver com o fato de engravidar, né? O homem, ele vai precisar caminhar para uma masculinidade por meio do contato com outros homens. Então, se aumenta o contato com os pares. E aí eu vou me reportar a ilustrações de sociedades tradicionais, né, de civilizações originárias, quando existiam os ritos de passagem, que hoje a gente de algum modo tenta, né, por meio da formatura, a gente faz ritos, né? Nós somos seres ritualísticos, mas o homem, ele precisa se afastar desse feminino e caminhar em direção ao masculino, e caminhar em direção a esse mundo dos homens. E o primeiro movimento é um movimento de negar. Eu preciso negar o feminino e caminhar para esse masculino. Existem vários homens que ficam nesse mundo do feminino, que conservam essas características. Eu não estou falando de orientação sexual, tá, gente? Eu estou falando realmente de características psicológicas e de comportamento. Então, existem vários homens que ficam nesse mundo feminino, que eles não fazem a transição para esse mundo da masculinidade. Existem os homens que eles conseguem fazer essa transição para a masculinidade, mas eles permanecem nessa atitude mais infantil, que é da negação, que é desse afastamento. Eu preciso negar, então eu preciso deixar o feminino para trás, e ele não consegue fazer o que é o passo da adultez, que é o retorno ao centro, ou seja, eu nasci numa polaridade
eu caminhei para a outra polaridade e agora eu retorno para o centro, porque no centro eu integro as duas polaridades. A característica deste homem que não saiu do feminino, ele é extremamente afetivo, mas esse masculino que não foi despertado ou que é pouco desperto, deixa nele características de pouca ação ou de pouca atividade, proatividade. Então, tendem a ser homens mais submissos. Os homens que ficaram nesta outra polaridade da negação do feminino tendem a ter uma característica de uma angústia, mas a negação do feminino também produz vamos colocar aqui entre aspas, uma patologia, ou seja, um adoecimento desse ser, porque ele está negando uma parte dele, ele está negando a própria origem, o lugar no qual ele nasceu, porque ele nasceu nesse lugar do feminino. Esse homem aqui, esse masculino que nega o feminino, vai ter características do uso da violência, da busca da dominação, dessa negação persistente do feminino. Isso inclui comportamentos machistas. E os homens que caminharam, que conseguiram caminhar, que aí nas sociedades tradicionais, esses são os homens que passaram, né, por todas as provas do ritual da iniciação. O rito, aquele primeiro rito, ele é de fato só o primeiro, né? Ele inaugura o homem na masculinidade. Essa inauguração não quer dizer que ele fez a caminhada, tá, gente? É só uma inauguração. Ele precisa passar e ele precisa comprovar ao longo de vários momentos essa masculinidade. Quando ele consegue superar esse momento de negação e retomar o centro, quando ele integra as duas polaridades, aí ele passa a ser o homem que age, mas que age de modo equilibrado. Porque ele age, mas ele não deixa de agir com afeto. Ele não se desliga de sua interioridade, ele não se desliga de sua emoção, ele não se desliga do seu feminino para poder agir. Ele age em conexão com esse feminino. Então, este é o homem que está mais integrado. Tem um provérbio bonito, oriental, que ele diz assim: nunca entregue uma espada para um homem que não sabe dançar. Ou seja, nunca espere uma ação que esteja conectada, integrada, masculino e feminino, de um homem que não sabe do seu próprio feminino, que não dança, que não está em contato com o corpo, né? Ou seja, aquele homem que fica só em contato com a racionalidade, não entrega uma espada para ele. Porque aquele homem que está só na racionalidade, aquele homem que está na negação do feminino, ele também está negando o movimento, ele também está negando o fluxo que é natural da vida. Ele está negando a totalidade e privilegiando só uma parte. Não entreguemos a espada, ou seja, também não vamos votar nos homens que não sabem dançar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Continuamos fazendo o caminho de casa.